Estamos de volta com um bate-papo esportivo aqui na TV Horizonte. Agora eu tenho uma dica para você que precisa de uma proteção veicular ou para você que não está satisfeito com a sua proteção veicular. Confira aí o recado da Bem Protege. Defender pênalti em uma final ou uma grande defesa em jogo importante passam para a torcida segurança, seriedade e credibilidade. Para a Bem Protege, todo lance é decisivo. E é assim que ela conquista cada dia mais associados, com as melhores coberturas, pacotes de benefícios e assistência 24 horas em todo o território nacional. A Bem Protege é um time unido. Faça como a gente, solicite já uma cotação. 0800 944 5000. Bem Protege, a proteção veicular que você confia. Pessoal, se vocês estão precisando de uma proteção veicular, estão em busca de uma empresa que possui credibilidade, com serviço diferenciado e um preço especial, procure a Bem Protege. E lá na Bem Protege, o associado, ele tem tranquilidade de rodar o Brasil todo com seu veículo protegido. Ligue na Bem Protege no 3972-5000 e faça uma cotação. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Vamos falar agora do Cruzeiro. E o dia hoje promete ser muita conversa na Toca da Raposa. Os jogadores irão se reapresentar. Hoje à tarde está marcada uma reunião entre jogadores, comissão técnica e diretoria para entender o momento que vive o Cruzeiro. Pio já começou a conversar aqui no começo do programa. Ele já disse que essa conversa começou no domingo com o Mano Menezes. Luciano, é o momento certo para poder parar tudo, colocar todo mundo numa sala e tentar entender realmente na conversa o que está acontecendo no Cruzeiro? Pois é, Breno, é um ótimo momento, até porque é uma semana cheia, o Cruzeiro não joga nesse meio de semana. Uma queda muito grande de produção da equipe nas últimas 6, 7 partidas. Impressionante como o Cruzeiro caiu de produção. Tudo bem, no Campeonato Mineiro, às vezes as equipes do interior não colocam muita força contra as equipes da capital. Mesmo assim, impressionou nessas atuações contra o Fluminense. Um Cruzeiro recuado ao extremo. É um estilo do Mano Menezes, mas antes contra-atacava. O Cruzeiro nem isso contra o Fluminense conseguiu fazer, principalmente no jogo que ficou empatado em 1-1, quando o Cruzeiro finalizou apenas uma vez. Uma semana inteira para trabalhar. Curiosamente, no ano passado e no ano retrasado, também em maio, o Cruzeiro teve uma queda de produção, teve esse período de protestos, inclusive da torcida, de reclamações, e depois o Cruzeiro voltou a crescer de produção. Eu observo nessa temporada uma queda maior em relação aos anos anteriores. Vamos ver se essa conversa, essa reunião, comissão técnica, jogadores, diretoria, o Cruzeiro volte a jogar bem, porque está precisando, viu? Agora, Guilherme, além da conversa, você acha que o Cruzeiro precisa mudar alguma coisa taticamente ou algum nome na escalação? Você acha que algum jogador não está passando um bom momento e tem outro jogador que está pedindo passagem, que poderia ser encaixado aí no time do Mano Menezes? Você acha que precisa de mudanças também no time? Ô, Breno, taticamente eu acho que o Mano não vai mudar o jeito dele jogar, não. Ele tem um estilo de jogo, ele tem um entendimento do futebol que já aplicou no Cruzeiro e que deu resultado. Acredito que essa conversa pode passar até mesmo para mudar algumas peças. Algo que o Mano tem feito não está dando certo. Na minha opinião, talvez ele possa mudar uma peça entre os volantes. Henrique e Lucas Romero não deu a proteção que o Cruzeiro de fato precisa para até liberar os laterais. Acredito também que ele possa mexer na trinca ofensiva, dar uma mudada, talvez o David, ou colocar de volta o Marquinhos Gabriel, que foi o jogador que estava consagrando o Fred. O Fred até chegou a dar entrevistas recentes, dizendo que assim que ele tivesse bem entrosado com o Marquinhos Gabriel, ele ia fazer gol igual água. E de fato foi o que aconteceu. O Marquinhos Gabriel, ele, mesmo sem tanto entrosamento com o Fred, os dois estavam se entendendo muito bem e o Fred chegou a ser aí o jogador do Brasil com mais gols pelo número de partidas. Vamos ver o que o Mano vai conversar com os atletas. Já houve essa conversa, como eu disse, entre o Mano e a diretoria no domingo. Agora uma conversa entre todos. Acho que é a hora mesmo de conversar e tentar acertar os pontos. Mudanças táticas, pode ser que aconteça, mas em menor proporção. O Mano deve mudar algumas peças, esse é o meu entendimento. O Diogo, como é que você tem visto aí essa queda de produção do Cruzeiro? Porque o Cruzeiro montou um time esse ano melhor do que o ano passado, justamente pelas competições que tem. São várias competições para poder administrar essa situação, Libertadores, Campeonato Brasileiro. Mas a gente percebe que começou bem e, de repente, a coisa começou a cair. E o Mano, a gente não está acostumado a ver o time do Mano tomar de 4, como foi contra o Fluminense. O que você acha que pode estar acontecendo? Bom, Breno, assim, eu vou
um pouquinho mais além, tentar ver uma visão um pouco mais ampla da situação. Tudo isso que você falou é verdade, é visto sob o prisma do Cruzeiro, né? E do torcedor do Cruzeiro e da vontade de ter resultados também satisfatórios no Campeonato Brasileiro, apesar de que, para um Campeonato Brasileiro, você vencer as 2 partidas que jogou em casa e perder 3 partidas fora para adversário de alto nível, eu também não acho que está fugindo muito da normalidade, não. Mas, assim, o que eu acho é que é muito jogo decisivo, um atrás do outro no Brasil. Você vê que o Cruzeiro fez a melhor campanha, está nas oitavas de final da Copa Libertadores da América. Se venceu o Fluminense agora, está nas quartas de final da Copa do Brasil. E no meio disso o Campeonato Brasileiro está ali com grandes jogos, com grandes equipes, mas que para um planejamento de equipe até, de certa forma, atrapalha. E aí o Cruzeiro tem como objetivo a Copa Libertadores, se deu bem, né? É bicampeão da Copa do Brasil e é muito difícil, apesar de ter um grande elenco, né, e um grande treinador, é muito difícil você manter 100% de foco com 3 competições desse nível ao mesmo tempo. Então eu acho que, como vocês bem falaram aqui, vai ter uma semana cheia. Quando que o Cruzeiro teve isso no último mês aí para poder o Mano sentar, analisar e trabalhar a equipe? Então os jogos vão acontecendo, são jogos dificílimos, são equipes que também têm de massa, que também têm qualidade. Eu acho isso, eu acho que no Brasil, enquanto a gente não chegar num calendário que nós tenhamos 6 jogos por mês para os clubes grandes, uma quarta-feira sim, a outra não, uma sim, a outra não, e todos os finais de semana nós vamos estar falando aqui, agora é o Cruzeiro, amanhã é o Internacional, depois é o Flamengo, depois é o Corinthians, nós vamos estar falando de momentos de oscilação, como a gente está comentando em relação ao Cruzeiro aqui. Agora, Luciano, outra notícia ontem também foi essa contusão do Orejuela, vai passar por uma cirurgia no joelho, fica fora em uns 2, 3 meses, né? E agora, como é que fica essa lateral do Cruzeiro? Porque o Edilson é o titular, mas não vem tendo um desempenho muito agradando muito aí a torcida. Será que vai voltar a ter de novo aquela situação do Romero improvisado ali? Você consegue enxergar isso? Olha, Breno, uma pena a lesão do Orejuela, estava em ascensão, 2 jogos seguidos como titular, estava até roubando a posição mesmo do Edilson, que era o titular absoluto ali da lateral direita do Cruzeiro, mas depois daquela expulsão contra o Internacional, a visão de titular absoluto mudou um pouco. Um jogador que ainda não produziu o que a torcida esperava desde o ano passado. Foi importante na reta final da Copa do Brasil no ano passado, mas esse ano é um dos jogadores que a torcida mais critica, inclusive. E até já vejo, Breno, se o Cruzeiro jogar mal domingo contra a Chapecoense, grande chance, a gente entende como é o torcedor, não estou falando que isso é certo ou errado, que o Edilson possa ser o jogador que vai ser pego para ser vaiado. Já até vejo uma situação, porque a gente já viu filme parecido, inclusive no Atlético com o Fábio Santos, é um jogador que pode ser vaiado pela torcida se o Cruzeiro voltar a jogar mal, assim como nas últimas partidas. O Edilson deve ter essa chance novamente na lateral direita, porque é o jogador de ofício. Caso contrário, se não render, o Cruzeiro tem o Lucas Romero, que foi muito bem no ano passado, atuando nesse setor. Em algum momento, eu acho que vai até acontecer isso mesmo, Breno. Porque o Edilson vai ser julgado em breve, pode tomar até uma suspensão maior. Verdade. E aí, quem o Mano vai colocar? Ele não vai pegar um garoto da base e colocar numa enrascada dessa. Ele pode até aproveitar o menino para treinar com o elenco principal, com o time principal. Mas aí ele pode colocar ali o Romero, sim, o Jadson, né? Sim. Também pode jogar Fluminense, assim. Direita. Agora, Guilherme, rapidinho, antes de eu chamar a Ana Cláudia. Estava conversando esse final de semana com os torcedores do Cruzeiro, até comentei isso aqui no programa ontem, e já tem torcedor querendo que o Mano não fique. Estou achando ruim, que o Mano Menezes é muito retranqueiro, que a coisa não anda. Tem uma parte da torcida que parece que não está satisfeita. Com a diretoria, Mano Menezes está prestigiado? Prestigiado. E não é aquele prestígio que se fala em entrevista para logo depois acontecer alguma coisa negativa, não. O Mano, ele é sim, ele tem um prestígio com a diretoria do Cruzeiro, que não tem outro nome para você colocar nesse momento. Então, o trabalho do Mano, ele tem total respaldo da diretoria do Cruzeiro. Também não pode se esquecer, né? O torcedor também não pode esquecer um passado como é o do Mano Menezes, né? O que ele criou, o que ele transformou no Cruzeiro. Acho que existem fases, né? Mas o que ele fez é uma coisa muito sólida, né? Sim, e é o imediatismo que o Diogo falou no último bloco, né? Da diferença do trabalho dele atual com o que ele já presenciou no Atlético em um determinado momento. Todo mundo quer o resultado imediato e isso atrapalha muito o futebol. Então agora vamos dar uma passadinha, né?
com a Ana Cláudia para a gente poder pegar a participação do pessoal de casa, Ana. Vamos lá, então, o Zacarias, do bairro Tupi, comentou assim, como diz o ditado, o futebol é uma caixinha de surpresas. O Cruzeiro atual você vê eliminado da Copa do Brasil e da Libertadores. Um mês atrás, no mínimo, mais uma Copa do Brasil. Acorda, meu Cruzeiro. Reni Carlos, apesar de toda essa confusão, o Cruzeiro deveria jogar com velocidade, não com toque de bola em excesso. Abraço aqui para Marisa de Passos nos acompanhando, abraço também para a cidade de Pirapora. E o Samuel, lá de Pirapora, Guilherme, comentou assim, vendo as entrevistas de Mano e lendo no Instagram do Thiago Neves, não vejo crise no Cruzeiro, mas vejo uma falta de comprometimento dos jogadores. Os caras ganham bem e recebem em dia. Está faltando raça e comprometimento. Você acha isso, Guilherme? Eu acho que falta foco. Acredito que falta foco, muito pelo que o Diogo também comentou aqui. É difícil você colocar todo mundo para ficar 220 ligado em 3 competições importantes. Acho que o pessoal tem que definir um planejamento. Vamos focar no quê? Brasileirão e Copa do Brasil, Brasileirão e Libertadores? Não tem jeito de você jogar as 3 completamente ligado, porque é complicado. Guilherme, vou te dar só um exemplo do treinador. Você fazer 80 preleções diferentes com argumento para os jogadores numa temporada é muita coisa. Você imagina, você joga um jogo aqui domingo, faz uma preleção ótima para jogar contra o Flamengo em casa, né, pensa numa estratégia de motivação para os jogadores. Na segunda você está dentro do avião para ir para Curitiba para jogar um jogo lá, no avião você tem que pensar numa outra coisa, quer dizer, é muito argumento, e o Mano está indo para a 3ª temporada. Você imagina quantas preleções, quantas conversas, né, de motivação para manter o espírito mobilizado, o foco para competições dessa magnitude, não é fácil. Vamos falar sobre isso também, do lado do Atlético, daqui a pouquinho nós vamos falar no bloco do Atlético, aí eu quero a sua opinião disso aí também, ô Diogo. Agora eu tenho um recado para você que quer se locomover em Belo Horizonte com rapidez, tranquilidade e segurança. Cansado de ficar parado no trânsito? Com a Copertax você tem segurança com motoristas qualificados, comodidade e pontualidade. Com acesso à pista do MOV, você não vai ficar horas parado no trânsito. Baixe agora o app ou ligue para a central e peça o seu Copertax. Ah, e pelo app você tem até 30% de desconto. Copertax, um jeito novo de se locomover. Então manda muito. Pessoal, a gente aqui sabe, precisou de táxi? A gente chama Copertax. Os motoristas são treinados, capacitados, carros limpos e garantia de uma viagem tranquila e segura. Copertax, o jeito mais fácil de se locomover. E aproveite e baixe o aplicativo da Copertax e garanta até 30% de desconto em todas as suas corridas. É prático e bem mais barato. Ou então ligue na central no 3421 2424. 3421 2424. Vá de Copertax. Vamos para um rápido intervalo e voltamos falando do Atlético.